Olá e bem-vindos. Hoje vamos analisar um material bem denso, cheio de anotações, sobre um tema que, olha, é o pesadelo de muita gente. Os contratos administrativos na nova Lei de Licitações, a 14.133. O material que a gente recebeu é claramente um guia de estudo, focado ali nos artigos 89 a 95, e a nossa missão aqui é destilar o que realmente importa. E, logo de cara, o ponto central que o guia estabelece é que um contrato com o governo não tem nada a ver com um contrato de aluguel ou a compra de um carro. Existe um desequilíbrio de forças que é fundamental, tudo em nome de uma ideia maior, o interesse público. Exatamente. E entender a razão desse desequilíbrio é a chave de tudo, né? Não é um desequilíbrio por, por arbitrariedade, mas por princípio. O direito público dá à administração ferramentas que um particular não tem. São as famosas cláusulas exorbitantes. Elas existem porque a administração não está defendendo um interesse próprio, como uma empresa, mas o interesse da coletividade. A grande tensão que a gente vai explorar hoje, e que é o fio condutor de todo esse tema, é como a lei equilibra esses superpoderes da administração com a necessidade de garantir que o particular contratado não seja esmagado no processo. Gostei dessa ideia de superpoderes. Então vamos começar por aí. O material lista essas prerrogativas, mas, na prática, o que significa dizer que o governo tem cláusulas exorbitantes a seu favor? O quão exorbitante é esse poder? Pensa da seguinte forma: a administração atua quase como um sócio-gerente, com o poder de veto em todos os seus contratos. Esses poderes, um conjunto, permitem que ela mude o rumo do jogo enquanto ele está acontecendo. Ela pode, por exemplo, alterar o contrato, unilateralmente. Se no meio da obra de um hospital percebe-se a necessidade de mais uma ala que não estava no projeto original, a administração pode determinar essa alteração. Ela também pode rescindir o contrato sozinha, se o interesse público mudar ou se o contratado falhar. E ela mesma aplica as punições, né? Exato. E talvez esse seja o mais impactante. Ela fiscaliza e aplica penalidades diretamente, sem precisar pedir permissão a um juiz. Se a empresa atrasa a obra, a administração pode aplicar uma multa e descontar do próximo pagamento. É um poder imenso, mas justificado pela finalidade pública, né? A grande questão da lei não é se a administração tem esses poderes, mas como garantir que eles sejam usados como um bisturi, sabe? E não como um martelo contra o contratado. Certo. Com tanto poder nas mãos da administração, a pergunta óbvia é: o que impede que isso vire uma tirania contratual? Qual é o escudo do contratado? O material parece indicar que a resposta está na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Precisamente. Esse é o contrapeso fundamental. A Constituição garante que as condições efetivas da proposta serão mantidas. O contrato nasce com uma equação financeira. De um lado, os encargos do contratado. Do outro, a remuneração paga pela administração. E essa equação ela precisa se manter estável do início ao fim. Para garantir isso, a lei cria dois mecanismos bem diferentes, que as provas adoram confundir: o reajuste e a revisão. Ah, essa é uma distinção clássica. Reajuste versus revisão. Um é a manutenção de rotina, o outro é a cirurgia de emergência, é isso? Perfeita analogia. O reajuste é a manutenção de rotina. É a correção monetária, o ajuste para combater a inflação que corrói o valor do dinheiro ao longo do tempo. Ele é previsto, esperado e acontece no mínimo a cada 12 meses, com base em índices que já estavam definidos no contrato. É como ajustar a calibragem dos pneus. Ok. Já a revisão, essa é a cirurgia de emergência. Ela acontece quando um evento inesperado, um acidente, atinge o contrato e quebra aquela equação financeira de forma abrupta. A revisão não é para inflação comum, mas para eventos extraordinários. Entendi. E é dentro dessa cirurgia de emergência, a revisão, que entram aqueles três conceitos que o guia detalha: teoria da imprevisão, fato do príncipe e fato da administração. A teoria da imprevisão parece ser para o caos, para o evento totalmente fora da curva, tipo uma pandemia ou uma guerra que dispara o preço de um insumo. Mas fato do príncipe e fato da administração, eles me parecem primos muito próximos. Qual é a linha tênue que os separa? Aquela que uma banca de concurso adoraria explorar. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão.
A distinção é sutil, mas ela é crucial. Os dois se referem a atos do poder público, mas a diferença está em quem age e como age. O fato da administração é um ato da própria entidade que te contratou. É um problema caseiro. Imagina que uma prefeitura contrata sua empresa para construir uma ponte, mas a mesma prefeitura demora 1 ano para emitir a licença ambiental necessária para começar a obra. A culpa é do próprio contratante. O prejuízo que vem desse atraso é um fato da administração. Ah, tá. É um problema interno, digamos assim. Isso. Já o fato do príncipe, com esse nome todo dramático, é um ato de outro ente público que não é parte no contrato e que toma uma medida geral para todo mundo, mas que, por acaso, atinge seu contrato em cheio. O exemplo clássico do material é perfeito. O governo federal te contrata para uma obra, mas o governo estadual decide aumentar o ICMS sobre o cimento. O ato não foi do seu contratante e não foi direcionado a você, mas quebrou a sua equação financeira. Essa é a diferença. Um é um ato específico do seu sócio no contrato, o outro é uma medida geral de um terceiro poderoso. Essa ideia de problema caseiro versus medida geral de um terceiro deixa tudo muito mais claro. Agora, essa relação tão complexa e cheia de regras me faz pensar como a lei tenta, pelo menos no início, garantir que tudo seja feito às claras. Isso nos leva à formalização do contrato, certo? A papelada importa, e muito. O guia destaca em letras garrafais uma frase do artigo 95. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração pública. Parece drástico. E é drástico de propósito. No direito público, a forma não é um mero detalhe, é uma garantia. É uma garantia para a sociedade, que pode fiscalizar o que foi acordado, e para o próprio contratado. Por isso, a regra é a nulidade absoluta do contrato de boca. Qualquer acordo verbal com o governo, juridicamente, não existe. Há uma única, minúscula exceção que o material aponta que é quase uma curiosidade: compras de pequeno valor e de pronto pagamento. Tipo despesas do dia a dia? Exatamente. Pense em despesas emergenciais e miúdas, como comprar um cartucho de impressora que acabou. Fora isso, a formalidade é rei. E essa formalidade é, em regra, o termo de contrato, um documento solene. Mas mesmo ele pode ser substituído em casos mais simples, como numa compra de entrega imediata, por um instrumento mais simples, tipo uma nota de empenho. E não basta assinar, tem que publicar. O material fala que a publicidade é condição de eficácia, ou seja, um contrato assinado e guardado na gaveta não vale nada. Exatamente. A eficácia, a capacidade de produzir efeitos, só nasce com a publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. É o ato de contar para o mundo que aquele contrato existe. E o prazo para isso é um detalhe que derruba muita gente. São 20 dias úteis após a assinatura. O guia dá a dica: memorizar 20 úteis no PNCP. E olha, é um conselho de ouro. As provas adoram trocar úteis por corridos. Esse formalismo todo, a exigência do escrito e da publicação, serve como um poderoso mecanismo de controle e transparência. É um freio contra acordos de bastidores. Falando em formalismo, o artigo 92 lista uma série de cláusulas obrigatórias. E a ausência de uma delas pode anular o contrato inteiro. A maioria faz sentido, como objeto, preço, prazo. Mas uma delas, que o guia destacou, me chamou muito a atenção: a cessão de direitos autorais. Num contrato para desenvolver um software, por exemplo, o que acontece com a propriedade intelectual? Esse é um dos pontos mais duros e controversos da lei, e que mostra a força do interesse público. A regra é que, em contratos que envolvam criações intelectuais, como um software, um projeto de engenharia ou uma campanha publicitária, o autor cede à administração todos os direitos patrimoniais sobre a obra. Na prática, o governo se torna o dono da criação. Ele pode alterar o código-fonte do software, pode reutilizar um projeto de arquitetura em outra cidade, pode adaptar a campanha como quiser, sem precisar de nova autorização ou pagamento extra ao criador original. Mas espera aí. A autoria moral, o nome do criador, é mantido, mas o direito de explorar economicamente a obra é transferido integralmente. Mas isso não parece um desincentivo perigoso?
Se eu sou uma startup de tecnologia com uma solução inovadora, por que eu venderia meu melhor produto para o governo sabendo que vou perder o controle total sobre ele? Não estamos, na prática, condenando o setor público a ter acesso apenas a tecnologias mais genéricas ou de segunda linha, já que os melhores inovadores podem preferir o mercado privado onde mantém seus direitos? Você tocou no ponto central do debate. Essa é exatamente a crítica que muitos especialistas fazem. A lei, ao priorizar o interesse público de ter total liberdade para usar e adaptar o que foi comprado, pode sim afastar talentos e empresas que têm na propriedade intelectual seu maior ativo. É uma faca de dois gumes. Por um lado, o Estado argumenta que pagou pelo desenvolvimento e, portanto, deve ter o direito de usar a solução da forma mais ampla possível em benefício da sociedade. Por outro, corre-se o risco de criar um ambiente menos atraente para a inovação de ponta no setor público. É um equilíbrio muito delicado. É uma tensão fascinante. Agora, voltando a um ponto mais técnico, mas que o guia trata como crucial: o reajuste. O material afirma que é um mito comum pensar que o prazo de 1 ano para o primeiro reajuste começa a contar da assinatura do contrato. Por que isso é um mito e qual é a regra correta? É um mito porque seria injusto. Imagina que a licitação acontece em janeiro, mas por questões burocráticas o contrato só é assinado em junho. Se o prazo contasse da assinatura, o contratado já teria perdido 6 meses de inflação. Para corrigir isso, a lei estabelece que o interregno mínimo de 1 ano é contado a partir da data base. E essa data base é a data do orçamento que a administração fez ou a data da proposta do licitante, o que for mais recente. Ou seja, o cronômetro começa a rodar a partir do momento em que os preços foram definidos, não a partir da formalização do contrato. É uma regra de proteção ao equilíbrio financeiro para garantir que o tempo da burocracia não prejudique o contratado. Faz todo sentido. A melhor parte desses guias são as seções de mitos e questões. Vamos analisar algumas. O primeiro mito: a recusa do vencedor da licitação em assinar o contrato não gera penalidade, pois ainda não havia contrato. Parece lógico, mas o guia diz que é falso. E é perigosamente falso. A obrigação do licitante não nasce com a assinatura do contrato, mas com a apresentação da proposta. A proposta vincula. É uma promessa séria. Ao vencer, ele tem o dever de assinar. Se ele se recusa sem uma justificativa plausível, isso é visto como um descumprimento total da obrigação que ele já tinha assumido. E as consequências são severas. Ele pode levar uma multa pesada e até ficar impedido de licitar e contratar com o poder público por um tempo. A lição é: a palavra dada na proposta já tem força de lei. Entendido. Agora, uma questão real do Sebrasp. A situação é: um Estado aumenta por decreto as alíquotas de ICMS, o que onera o contrato de uma empresa de obras. A questão pergunta qual é o fenômeno jurídico. E as opções são fato da administração, caso fortuito e fato do príncipe. Aqui a gente usa aquele nosso roteiro de investigação. Primeiro, quem praticou o ato? Foi o Estado, um ente público. Segundo, foi o mesmo ente que contratou a empresa? Não necessariamente. Poderia ser um contrato municipal afetado por um imposto estadual. O ato partiu de uma autoridade, mas não da contratante. Terceiro, e mais importante, foi uma medida geral ou específica para aquele contrato? O aumento de ICMS afeta todo mundo, é de caráter geral. Portanto, o diagnóstico é claro. Fato do príncipe. Não tem como ser outra coisa, né? Não. Não é fato da administração, porque não é um ato caseiro da entidade contratante, e não é caso fortuito, porque não é um evento da natureza, mas um ato do Estado. A análise passo a passo torna a resposta inevitável. Mais uma do Sebrasp. Um contrato administrativo foi celebrado sem 2 cláusulas. A que define a legislação aplicável e a que estabelece o regime de execução. A pergunta é se esse contrato é válido? A resposta é um sonoro não. O contrato é nulo. A questão testa o conhecimento daquela lista de cláusulas obrigatórias do artigo 92. Tanto a legislação aplicável quanto o regime de execução, ou seja, como o serviço vai ser prestado ou a obra construída, são considerados elementos essenciais. O esqueleto do contrato.
A ausência delas é um vício insanável que torna o contrato nulo. A banca aqui quer saber se o candidato tem a disciplina de memorizar os componentes vitais de um contrato administrativo. A falta desses componentes exige que o contrato seja, no mínimo, revisto e corrigido, mas sua validade original fica comprometida. Excelente. A análise das questões realmente ajuda a fixar a teoria. Para a gente finalizar, então, se tivéssemos que resumir tudo isso em alguns pilares essenciais para quem está estudando, quais seriam? Eu diria que são 3 pilares. Primeiro, a natureza especial. Sempre se lembrar que um contrato administrativo é uma relação desigual por natureza. A administração tem prerrogativas, as cláusulas exorbitantes, porque ela defende o interesse coletivo. O segundo pilar é o equilíbrio financeiro. Esse é a arena da grande batalha, né? De um lado, o poder do Estado, do outro, o direito do particular a uma remuneração justa. E essa tensão é resolvida pelos mecanismos de reajuste para a inflação e revisão para os acidentes, como a teoria da imprevisão, o fato do príncipe e o fato da administração. E o terceiro? E o terceiro pilar é o formalismo como garantia. A regra é o contrato escrito, detalhado e público, publicado lá no PNCP. O contrato verbal é nulo. A forma, aqui, não é burocracia, é um instrumento de transparência e segurança para todos. Ótima síntese. E para deixar uma reflexão final, voltando a um ponto que discutimos, o material deixou claro que, em contratos de desenvolvimento, a administração se apropria dos direitos patrimoniais, podendo alterar e reutilizar a obra livremente. A reflexão que fica e que vai além do texto da lei é, ao adotar essa regra de cessão total de direitos, será que não estamos criando um sistema que, em nome do interesse público imediato, acaba por desencorajar os criadores mais inovadores de oferecerem suas melhores soluções para o Estado? Fica a questão sobre como equilibrar o poder de uso do governo com a necessidade de fomentar um ecossistema de inovação que também sirva ao setor público.